Vale tudo por uma vitória, principalmente quando se trata de um clássico. Olha, o Corinthians tem reforço para esse jogo, o Jadson está de volta, o Fábio Carille aposta novamente nos garotos da base, entre eles o Pedrinho, como titular pela primeira vez. Olha aí. De um lado, um time com o melhor ataque do Campeonato Paulista. Do outro, um com uma das melhores defesas. São Paulo e Corinthians vivem momentos opostos. E essa equação tem um resultado difícil de prever. O Rogério Ceni está tendo dificuldades diferentes do que eu estou tendo aqui. A parte ofensiva dele está bem desenvolvida, jogadores chegando rápido ao ataque, fazendo muitos gols. E nós aqui, e ele está sofrendo com a parte defensiva lá, isso é claro, os números estão aí. E a gente, ao contrário, está com uma sustentação legal na parte defensiva e procurando melhorar a parte ofensiva. Outra dificuldade enfrentada pelo São Paulo é a ausência de vários jogadores que estão com as respectivas seleções. O Corinthians também não tem Fagner, mas tem o retorno de peças importantes, como o meia Jadson. Reencontrar o ex-time tem um gostinho especial. Jadson sabe disso e é o principal reforço do Corinthians para a partida desse fim de semana contra o São Paulo no Morumbi. Esse ano já foram 2 clássicos, ambos em casa, 1-0 sobre o Palmeiras e 1-0 no Santos. Os 2 com gols de Jô. O técnico não se preocupa com o fato do time fazer poucos gols, desde que eles venham no momento certo. Quer um momento melhor que um clássico? Para você conseguir títulos, você tem que ser equilibrado. Quando você tem essa proposta, a ideia é não sair perdendo. Se você sair perder, você tem que ir para uma proposta tua que não está muito bem trabalhada, não está muito bem entendida, vamos dizer assim. E a questão de São Paulo, na verdade, é buscar sempre fazer gol primeiro para depois jogar em contra-ataque, que é a sua grande força. Né? São ideias diferentes, são pensamentos diferentes, mas os dois buscando o equilíbrio da sua equipe. Tá aí, São Paulo e Corinthians, jogo no Morumbi, mais de 42 mil ingressos já vendidos. A gente ouviu o Gilberto, por ele pode até ficar no banco para vencer. Esse é o espírito do clássico, né? Todo mundo faz qualquer coisa para vencer, Paulo. Né, e é impressionante, né, que são 2 equipes que vêm de 4 jogos sem perder. O São Paulo, que leva gols em todos os jogos, pelo menos nos últimos 12 jogos, vem sendo vazada a sua defesa. E a consequência disso é que o torcedor, mesmo assim, sabe da importância do clássico. Né? Porque muito se fala, o Corinthians já está classificado, ou o São Paulo está com a classificação encaminhada. Eu discordo, eu acho que São Paulo está classificado, independentemente do resultado que apareça no jogo desse final de semana. Eu não vejo o São Paulo fora da competição. E é importante ressaltar, né? Se falava da volta do Jadson, Rodrigo Caio e o Cícero também já estão prontinhos para jogar. É um reforço importantíssimo no sistema defensivo, um cara que dá contribuição no meio-campo, que melhora a qualidade do passe, que dá contribuição no ataque, tem uma boa impulsão, tem feito gols. O Cícero, né, desarmou um pouco o esquema do São Paulo, logo que desarmou. Né? O São Paulo está aí sem o Fagner, o Romero também está na seleção paraguaia, tem o Prato que está fora, né? O Cueva que está fora, o Bufarini que está fora. Pesa, lógico que pesa, mas é um grupo. É o grupo do São Paulo e exatamente é o grupo do Corinthians. Agora, me estranha o Carille dizer assim, vou montar um esquema para começar pensando em não levar gols do São Paulo. Como assim, cara pálido? Tem que pensar no esquema para começar fazendo gols do São Paulo. E não pensar em não levar gols do São Paulo, porque senão pode mudar o esquema tático. É jogo equilibradíssimo, 2 equipes que vivem momentos distintos na competição. A gente sabe até certo ponto como o São Paulo foi bem numa fase de melhor pontuação, de ataque mais positivo, mas ainda tem a defesa menos vazada. O Corinthians continua sem fazer muitos gols, é um time enxuto na marcação de gols, né? Uma equipe pouquíssima ofensiva no setor de ataque. A presença do Jadson pode melhorar um pouco esse rendimento. 2 técnicos que vivem experiências diferentes. O Rogério com uma bagagem, até certo ponto, muito pequena, né? Nesse processo, então, que agora pode pagar por excesso de bagagem aqui nos aeroportos brasileiros. O Rogério está sempre com uma malinha pequena, porque não tem muita gente para jogar. E o Carille, que já vem de uma temporada mais robusta no Corinthians, né? Muito tempo por lá, como auxiliar técnico, e agora ganha essa sua oportunidade. Desafio
acima de tudo, eu tenho falado isso aqui nos canais Fox Sports, para o bom comportamento do torcedor. É uma grande oportunidade para se dar uma aula de civilidade, de paz, de confraternização, de respeito ao ser humano, de respeito a quem está do seu lado e respeitar aquele que, mesmo com a camisa do adversário, né, independentemente de qual for a cor da camisa, caminhem juntos para o estádio, reflitam. É uma reflexão importante nesse momento que se fala da violência no futebol e as punições estão aí, né, gente? A gente sabe como a polícia do Rio está agindo, como a polícia de São Paulo está atuando, o Ministério Público. Então é momento cada vez mais. No Rio se fez campanha, em Porto Alegre se fez campanha e acho que São Paulo, cidade símbolo do país em termos, né, de população, em termos de rendimento, poder econômico, né, é a capital que movimenta o país. E para movimentar o país precisa de um consenso, principalmente de boa educação e confraternização no momento de um clássico tão importante como esse. Vai ser importante mesmo. E dentro de campo, sem dúvida nenhuma, imagina, você estava falando do ataque do São Paulo, a defesa do Corinthians também é muito boa, bem postada. Nesse Campeonato Paulista está indo bem, uma das equipes que menos sofreu gols. Enfim, vai ser interessante sim. E você viu aí, neste domingo, então, a gente tem São Paulo e Corinthians, o jogo vai ser Morumbi lotado. O último encontro entre essas duas equipes também foi lá, na casa do Tricolor, só que pelo Campeonato Brasileiro. Confronto com boas lembranças para o Tricolor paulista. Olha aí.